Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Bom, então na aula de hoje a gente vai retomar os conceitos de pressão que a gente desenvolveu na aula passada. Só que nessa aula a gente vai falar de três pressões específicas, que é a pressão manométrica, a pressão atmosférica e a pressão absoluta. Vamos entender esses conceitos, do que corresponde cada uma, para ficar bem claro em nossa mente, ok? Então, com os resultados que a gente teve, os conceitos da aula passada, né, de que a pressão ela é causada devido a uma massa de fluido, né, sobre qualquer ponto. Então, vamos imaginar que nós tenhamos aí um recipiente enorme, né, e eu quero saber qual que é a pressão nesse ponto aqui, né? Então, o que eu tenho que computar? Basicamente, eu tenho que computar o quê? Toda a carga de massa que tem nessa altura H, certo? De tal forma que eu teria então uma diferença de pressão P, que seria a pressão nesse ponto, né, menos uma pressão P0, que vamos falar que é a pressão aqui nesse ponto, igual a ρ G vezes H, onde o meu ρ é a densidade do fluido que eu tenho no meu recipiente, G é a aceleração da gravidade e H é justamente aqui essa a diferença de altura. Então, de forma geral, o que eu tentei passar para vocês e o que eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês é que a pressão existente em um fluido é devido à massa desse fluido que está fazendo uma força. E essa força é o que a gente denominou na aula passada de uma força de tensão. E essa força de tensão, quando a gente divide ela pela área, é o que a gente chama de pressão. Então, pressão e força de tensão para a gente tem, de certa forma, o mesmo significado. Lembram que eu falei, ó, vamos buscar então as analogias da mecânica newtoniana para a gente aplicar aqui na nossa mecânica dos fluidos. E aí, a massa a gente utiliza como analogia a densidade aqui, e a força na mecânica newtoniana a gente utiliza como pressão. Ok? Por quê? Porque a força que nós temos no fluido é uma força de tensão. E aí a gente chama de força por unidade de área a nossa pressão. Ok? Então, com esse conceito de que a pressão ela vem devido a uma carga de fluido, vamos imaginar assim, né? Que a gente está sujeito, né? Pensando então que o nosso ar ele é um fluido, a gente então podemos começar a pensar que a nossa pressão atmosférica ela é devido a toda essa massa do ar atmosférico que nós estamos sujeitos, ok? E como que a gente calcula então essa pressão atmosférica? Bom, experimentalmente a gente vai ver um meio, que é o que a gente vai chamar de barômetro, tá? Mas e teoricamente? Bom, teoricamente, a gente pode determinar a pressão atmosférica da seguinte forma. Então, a gente consegue determinar a nossa pressão atmosférica, por exemplo, utilizando essa equação. Mas qual que é o problema dessa nossa equação? E é uma equação que a gente já viu na aula passada, né? A gente chegou nessa equação, né? Só que qual que é o problema? O problema é justamente quem? Esse cara aqui, ó, o meu ρ, né? Para a gente determinar, por exemplo, a nossa pressão atmosférica, a gente tem que saber essa densidade de ar. E aí, para a gente determinar isso, né, teoricamente, é um pouco complicado. Por quê? Porque a minha densidade, a densidade do ar, ela é composta de vários gases, ela sofre influências da temperatura e sofre influências da altura em que a gente está. Então, descrever matematicamente esse cara aqui é um pouco difícil, né? Mas a gente pode fazer algumas suposições, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a pressão atmosférica no nível do mar, né, ela é igual a 1 atm. E aí, 1 atm, só para lembrar, ele é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta pascais, né? E o que é essa pressão atmosférica no nível do mar? É a nossa pressão de referência, né? De tal forma que se a gente começa a ir para altitudes maiores, essa pressão ela começa a variar, né? Então, por exemplo, a gente vê
é muitas vezes o caso no futebol, né? Quando os jogadores vão jogar em altas altitudes, lá a pressão atmosférica é menor. Por quê? Porque eles estão numa altitude muito mais alta. Então, ou seja, a ideia então é a partir dessa nossa equação é que se a gente está aumentando a nossa altura, né, a gente está tendo cada vez menos quantidade de massa, cada vez menos quantidade de ar. Então a pressão sobre os corpos ficam menores. E qual que é a implicação disso? Quanto menor a pressão, mais difícil da gente respirar. Por quê? Porque o nosso processo de respiração é justamente causado pela diferença de pressão entre o interior do nosso pulmão e a pressão atmosférica. Dentro do nosso pulmão, no interior, a gente tem uma pressão menor, de tal forma que a variação, que a gente fala que é uma variação positiva, faz com que o ar entre para dentro dos nossos pulmões. E quando a gente começa então a subir essa altura, né, além do nível do mar, né, como por exemplo no caso que a gente está citando dos jogadores que vão jogar bola, o que acontece? A pressão é menor. Então a diferença da pressão do pulmão para a pressão atmosférica é menor. Então ele puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar e vem cada vez menos quantidade de ar. Né? Então parece até que está faltando ar, né? Que é o que eles dizem. Então a nossa pressão atmosférica é basicamente isso. Agora, como que a gente consegue calcular? A gente só consegue calcular se a gente conhecer a variação da densidade com a temperatura, com a altura e vai saber mais Deus o que, tá? Mas a gente consegue então, por exemplo, fazer algumas suposições, né? Então, por exemplo, né, vamos fazer assim, ó, né, considerando uma densidade ρ igual a ρ0, ou seja, nós temos aí uma densidade constante. Então nós temos que o nosso dp dz, que é menos ρg, da aula passada, a gente vai ver então que a diferença aí entre dois pontos quaisquer vai ser dada devido à diferença de altura entre esses dois pontos. Então é P menos P0 igual a ρg de Z1 menos Z0. Tá? Então, se a gente considerar o meu ρ constante, vamos colocar aqui um ρ0, tá? Então é como se eu tivesse aqui numa altura qualquer, em uma altura Z0, e aí o gordinho aqui resolve escalar um pouco o Monte Everest, tá? E aqui ele está a uma altura Z1, e ele tem uma pressão P e aqui eu tenho uma pressão P0. Então eu tenho aqui bastante ar fazendo força sobre mim, e aqui eu tenho uma quantidade menor de ar, já que a gente vê que essa pressão ela tem que diminuir. Basicamente, opa, faltou um sinal de menos aqui, desculpa. Tá? Então, para ρ constante, isso é basicamente fácil de ser calculado. Agora, vamos supor, a gente pode também fazer uma suposição que é a seguinte, ó, suponha o ar atmosférico como sendo o gás ideal. E ainda, né, que a atmosfera ela tenha uma temperatura constante. Então, como que a gente pode buscar um modelinho para essa pressão? Nós vamos ver mais para frente do nosso curso que a equação dos gases ideais ela é dada por PV igual a nRT, onde o R é a constante dos gases ideais, o N é o número de mols, T é a minha temperatura, V o volume desse gás e P justamente a pressão. Então a gente pode escrever essa equação da seguinte forma: PV igual N, ele é dado pela massa total desse gás, vamos escrever assim, dividido pela massa molecular, ok? Vezes R vezes T. Então eu ainda posso escrever, vamos reagrupar isso daqui, da seguinte forma, ó, eu vou escrever então a minha pressão como sendo a massa total dividido pelo volume, então, ou seja, eu passei esse cara aqui dividindo, que multiplica RT sobre
a massa molecular, que eu estou chamando de mzão. Tá? Então eu posso falar que a minha pressão, massa por volume, vamos colocar aí que é a densidade do ar, a minha densidade do ar atmosférico. Tá? A gente está fazendo uma aproximação grosseira, vezes RT dividido pela massa. Então eu posso falar aí que a minha densidade do ar, ela vai ser M sobre RT vezes a minha pressão. E olha só, agora então, ó, por exemplo, a minha densidade aqui, ela está dependente da temperatura, né? Mas como a gente está supondo que essa temperatura é constante, a gente não vai precisar se preocupar com isso. Tá? Então vamos substituir essa densidade aqui nessa equação, para ver o que a gente fica. Ok? Então, substituindo, nós temos isso daí. E essa daqui é uma equação diferencial que a gente resolve por partes. Né? A gente faz uma integração aqui, por partes não, desculpa, por separação de variáveis. Né? Então, a gente tem um P, um dP aqui, a gente tem um P aqui. Então, a gente passa esse cara para cá e esse cara para cá e faz um processo de integração. Então, a gente pode escrever que é dP sobre P igual a menos M sobre RT vezes G dz. Então, fazendo aí uma integral, né, de uma pressão P0 até uma pressão P final de dP sobre P, que é igual a menos a integral de uma altura Z0 até a altura Z, de mzão G sobre RT dz. Então, a integral de dP sobre P, ela tem que dar ln de P menos o ln de P0, que é igual a menos a integral mg sobre RT é tudo constante, não tem nenhuma dependência aqui com a altura que a gente está vendo. Tá? Então, mzão G sobre RT. E a integral fica a integral de dz, que vai ficar então Z menos Z0. Então, a gente pode escrever que é um ln de P sobre o ln de P0 igual a menos mg RT de Z menos Z0. Então, se a gente aplicar a exponencial dos dois lados, né, a gente escreve isso aqui como sendo P sobre P0, que é igual a exponencial de menos mg sobre RT, Z menos Z0. Tá? Então, aí a nossa pressão P, vamos falar assim, que depende da minha altura Z, ela é dada por uma pressão inicial P0 vezes uma exponencial que decresce. Está aqui. Uma exponencial que decresce ao sinalzinho de menos. De mzão G sobre RT de Z menos Z0. Tá? Então, é um modelinho rudimentar. Ele não descreve de maneira satisfatória a variação da pressão com a altura, mas fica como uma aplicação, né? Por quê? Então, para Z igual a Z0, ou seja, que seria no nível do mar, né, a minha pressão é P0, que a gente chama de pressão atmosférica. Conforme a nossa altura aqui ela vai aumentando, né, essa pressão então ela vai caindo aí de uma forma exponencial. Ok? Então é isso. Então, de uma forma bem resumida e de uma forma assim bem lúdica, tá? Sem perda de muitas generalidades, a gente pode falar então que a pressão atmosférica ela deve corresponder à quantidade de fluido, né, de ar que está sobre a gente. Ok? Então é isso daí. Vamos só colocar isso em texto. Então, pressão atmosférica é isso daí. Então, a aula de hoje é pressão atmosférica, pressão manométrica e pressão absoluta. Pressão atmosférica, checked. Então, vamos para o próximo conceito nosso. Pressão manométrica. Pressão manométrica, ela vai ser uma pressão devido a uma coluna de um fluido.
né? Basicamente, uma coluna não, vamos dizer assim, ela pega a diferença de pressão, né, entre a minha pressão atmosférica e a pressão dentro de um fluido, tá? E essa pressão dentro do fluido ela vai ser dada pela diferença da altura desse fluido entre dois pontos comuns desse meu fluido. Nossa, professor, você está falando de uma forma que eu não estou entendendo. Então vamos lá. Então vamos pensar assim, ó. O manômetro mais comum que nós temos é o que a gente chama de manômetro com tubo aberto. Como que ele é feito, esse cara? Então, o manômetro de tubo aberto é basicamente isso. É qualquer tubo que tem aqui, então, uma extremidade aberta, onde a pressão nessa extremidade eu vou chamar que é uma pressão P0, né? Então, vamos colocar assim. Então, eu tenho aqui uma entrada de uma força, que é a força que o que a atmosfera está fazendo, todo o fluido da atmosfera está fazendo aqui dentro na superfície desse líquido. Então essa pressão P0 é o que a gente pode chamar aí de sendo a pressão atmosférica. E conforme essa pressão, então, né, essa força do fluido vai empurrando, né, o meu líquido para baixo, né, essa camada de ar que fica aqui dentro, ela começa a ser comprimida, né? Então eu tenho aqui uma quantidade de ar, né, com uma pressão P. Então aqui eu tenho uma pressão aí P, ok? E essa pressão P nesse ponto aqui deve corresponder a essa mesma pressão aqui. Por quê? Porque agora esse fluido que está aqui dentro, né, então provoca, né, uma força, aqui ó, provoca uma força sobre o meu fluido em azul. Então está aqui a pressão P. De tal forma que quando essa pressão aqui estiver, né, contrabalancear esse cara aqui, o meu fluido vai ficar em movimento, ele vai ficar estático, tá? Então, quando ele fica estático, né, o meu fluido ele está aqui a uma altura y1 do fundo do meu manômetro e a minha outra extremidade está aí a uma altura y2, de tal forma que a pressão nesse ponto aqui tem que ser a minha pressão P, dada por esse cara, mais ρg vezes y1, ou seja, é essa pressão mais toda essa massa que está aqui por cima. Ok? E aqui, nesse meu ponto, eu tenho que ter qual pressão? A minha pressão P0, que está empurrando o meu fluido, né? Mais o ρg y2, ou seja, toda a carga de massa que está em cima desse ponto. Ok? E por o meu líquido estar em equilíbrio estático, né, ele está em condição estática, essa pressão aqui tem que ser igual a essa, que é justamente o conceito da lei de Pascal, em que ele falava uma força aplicada sobre o fluido se propaga ao longo de todo o fluido sem perder magnitude, blá 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 blá, blá, igual a gente falou na aula passada, ok? Então eu vou ficar que P mais ρg y1 tem que ser igual a P0 mais ρg y2. Então eu vou pegar esse cara aqui, passar para lá e vou pegar esse cara aqui e passar para cá, tá? Então eu vou ficar aqui P menos P0, ele vai ser ρg y2 menos ρg y1. Então P menos P0 é ρg y2 menos y1. Então P menos P0, olha só, quem que é y2 menos y1?
y2 menos y1, olha só. Então eu tenho aqui a minha altura y1 desse lado e aqui eu tenho a minha altura y2. Então essa diferença é justamente isso daqui. Então isso aqui é y2 menos y1 que eu posso chamar de uma altura h. Tá? Ou seja, a diferença de massa, né? A diferença na altura do meu líquido entre os meus dois pontos é quem vai dizer qual que é a diferença dessa pressão. Certo? Então eu posso escrever P1 menos P0 igual a ρg H. Então tá aí a nossa formulinha. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, né? Se eu falar para, né, o P0 igual a minha pressão atmosférica, igual eu coloquei aqui, eu vou ter então que P menos a minha pressão atmosférica é o que eu vou chamar de pressão manométrica. Ok? Então, a minha pressão manométrica, a gente define ela como sendo uma pressão em que ela é proporcional à diferença da altura do meu líquido entre os dois pontos que a gente está considerando. Ok? Então a gente pode escrever a minha equação. Eu vou colocar um asterístico aqui e colocar um aqui e vou fazer o seguinte. Então a minha pressão manométrica ela é igual a ρg vezes H. Tá? Então esse cara aqui, né, depende da diferença de altura entre as colunas do líquido. Ok? E mais ainda, quem que é esse cara aqui agora? Pressão P que a gente estava calculando aqui. Esse cara, agora a gente vai chamar ele como sendo pressão absoluta. Tá? Então a minha pressão absoluta ela é dada pela pressão manométrica mais a minha pressão atmosférica. Ok? E só um ponto que eu queria voltar aqui é que às vezes o aluno ele fica meio impressionado com a minha capacidade de desenhar. Então eu só vou colocar um desenho mais bonitinho aqui para vocês não se sentirem desconfortáveis. Então tá aí um desenho mais bonitinho de um manômetro. Tá, eu sei que o meu tá mais bonito, mas fazer o quê? Tá? Bom, então vamos entender um pouco dessa pressão absoluta aqui, porque parece um conceito bobo, mas ele não é um conceito bobo. Tá? Então, o que essa equação nos está dizendo é o seguinte. Vamos fazer aqui dois asterísticos que eu vou colocar aqui, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte. A gente tem aqui, então, a gente pode pensar que nós temos em um nível a minha pressão atmosférica. E em um segundo nível, eu tenho aqui a minha pressão manométrica. De tal forma que esse meu ponto aqui é o que corresponde à minha pressão P. Tá? Então, se eu estou num ponto aqui, qual que é a minha pressão absoluta? É a manométrica mais a minha pressão atmosférica. É a pressão manométrica nesse ponto mais a atmosférica. Se eu estou nesse ponto aqui, é a manométrica desse ponto mais a atmosférica. E assim por diante. Agora, e se eu tiver num ponto aqui, em que a minha pressão manométrica é menor do que a minha pressão atmosférica? Né? E aí vem o conceito de pressão negativa que o pessoal fala. Né? Mas entendam, pela nossa ideia de que a pressão ela é causada por essa massa de ar, não tem como ter uma pressão negativa.
Então, quando a gente ouve falar de pressão negativa, é o quê? É a diferença entre essas pressões manométricas, tá? Não é que não tem massa ali dentro, ok? Não é isso. Então, por exemplo, imagina que nós tenhamos aqui um balão com uma pressão P', certo? Se a minha pressão P' for menor do que a minha pressão atmosférica, o que vai acontecer? Né? É como se toda essa pressão aqui atmosférica fizesse uma força nesse balão. Então ele vai o quê? Murchar, ele vai encolher. Né? Então a gente fala que o balão está com uma pressão negativa. Né? Por quê? Porque a pressão atmosférica é maior, está encolhendo ele. Tá? Agora, se eu tenho aí esse mesmo balão, vamos colocar uma pressão P', e essa pressão P' é maior do que a minha pressão atmosférica, o que vai acontecer? Essa pressão P' agora é quem vai começar a fazer força para expandir esse balão. Então agora aqui ele está com uma pressão positiva, tá? Então, pessoal, não façam correlações com pressão positiva e pressão negativa achando que tem alguma coisa a ver com falta ou excesso de massa, tá? Porque, de novo, a gente vem tratando que a pressão é devido que a uma carga, a uma massa daquele fluido sobre aquele corpo que exerce uma força de tensão. Tá? Então, nesse sentido, vale a pena a gente deixar muito bem claro esses conceitos de pressão positiva e de pressão negativa. E aí, para finalizar a aula, né, eu gostaria de falar para vocês do método que nós temos para se medir, por exemplo, a pressão atmosférica. Tá? E esse instrumento é o que a gente chama de barômetro. E um barômetro muito conhecido, que foi utilizado historicamente pelo evangelista Torricelli para determinar a pressão atmosférica, né, é o barômetro de mercúrio. Tá? Então, eu vou colocar um videozinho aqui e dá uma olhada como é que funciona esse videozinho que eu já explico. We're going to make a barometer. And what I have here is a glass tube that's about 800 millimeters long. And I've filled it with mercury almost to the top. And I'm going to finish filling it so that I get filled all the way to the very top. And then I'm going to put my finger over the end and I'm going to invert it into the mercury. I'm going to set it here and use our clamp to hold it. Now, what's keeping this mercury column so high? It's that atmospheric pressure pushing down on the mercury, pushing this up. And let's see how tall our column is. 744 millimeters. It doesn't matter what size the diameter of our tube is, as long as it's relatively small. You can see this one's really small. I have another one that's almost twice the diameter of this one. And you can see that the level is the same in both tubes. What we're going to do is compare this crooked barometer to the barometer that we already have. And notice it rises to the same level. Então, no nosso barômetro de mercúrio, como vocês puderam ver o vídeo, o que acontece? Né? Quando a pesquisadora, a cientista, a moça, seja lá o que ela for, ela versa o tubo, né, fica uma quantidade zero de ar aqui. Né, de tal forma que nessa parte do meu recipiente, do meu tubo, só tem pressão de vapor do mercúrio. Ou seja, é aquele mercúrio que se evapora. Né? E essa pressão, ela é aproximadamente zero. Ela é desprezível. Né? Então ela versa esse mercúrio, e esse mercúrio ele derrama sobre uma tigela,
Está aqui a minha tigela e ele não transborda. Agora, por que ele não transborda? Justamente porque a pressão atmosférica, ou seja, a força das camadas de ar aqui, né, fazem uma força sobre o meu fluido e pela lei de Pascal, essa força ela é transmitida ao longo de todo o fluido. Então é como se fosse fazendo uma força aqui até que conseguisse levar o meu fluido até esse ponto, tá? E é interessante que ela mostra ainda que não importa o diâmetro do meu tubo, né? Você pode pegar um tubo desse tamanho, como um desse e como um desse, né? A altura aqui vai ser a mesma. É muito interessante isso. Por quê? Porque justamente quem quem causa essa altura y2 é a força da camada de ar. E ela é a mesma independente do formato do tubo. Ok? Então, como que esse dispositivo ele pode ser usado para medir a temperatura atmosférica, né? A temperatura não, desculpa, a pressão. Então, se eu imaginar que eu tenho um ponto aqui, nesse meu ponto, né, exerce-se a pressão P0, que é a minha pressão atmosférica, ok? E esse ponto ele tem a mesma pressão do que esse ponto aqui dentro do meu tubo, né? Então, eu posso falar que a minha pressão atmosférica, que está aqui nesse meu ponto, né, tem que ser o quê? A minha pressão atmosférica tem que ser igual à pressão aqui nesse ponto, vamos chamar de P, mais todo essa minha camada de mercúrio que está sobre o meu ponto que eu estou calculando a minha pressão. Então ela é ρ, né? Aí densidade do mercúrio vezes G, vezes quem? Essa altura aqui, que ela é dada então por y2 menos y1, que é igual a H, que é ρgH. Então, como esse cara é só pressão de vapor e ela é praticamente zero, né? Então a gente fica que a pressão atmosférica é ρgH. Tá? Então a gente mede, vocês viram que a moça mediu lá, deu 744 milímetros, né? E adotou-se então que a pressão de 1 atm ela é igual a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, tá? E 1 milímetro de mercúrio foi dado também o nome de 1 torr, que é em homenagem ao evangelista Torricelli, que fez essas observações no século XVIII, aí eu já não sei, tá? Mas foi bem lá atrás. Então é isso, o barômetro de mercúrio, a utilidade dele. E aí vocês podem, por exemplo, fazer em casa aí, eu deixo para vocês, qual seria a altura dessa coluna se em vez de utilizar o mercúrio, a gente utilizasse, por exemplo, a água. Qual a altura que teria que ter dessa coluna aqui? Tá? Então fica aí para vocês mostrarem como exercício. Tá? A aula de hoje é isso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestão, manda e-mail. Está aqui o meu e-mail. Vai ser um prazer respondê-los. Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.